Capítulo 49. Como um vidente que havia acabado de começar sua jornada no misticismo, Klein não se atrevia a afirmar que sabia muito. No entanto, tinha certeza que sabia mais do que pessoas comuns. Ele estava ciente de que os vários tipos de artes divinatórias poderiam ser divididas em 3 categorias baseadas em padrões particulares. E esse padrão era baseado na fonte da revelação. A primeira categoria de divinação incluía tarô, pôquer, pêndulos, bastões de radiestesia e sonhos. Usando a própria espiritualidade do investigador e sua comunicação com o mundo espiritual para obter uma revelação, uma resposta poderia ser interpretada. No entanto, pêndulos espirituais e bastões radiestésicos exigiam muito da espiritualidade, corpo espiritual e projeção astral. Não-beyonders eram incapazes de obter revelações precisas ou mesmo claras. A divinação por cartas oferecia um simbolismo fixo, apresentando até mesmo uma leve revelação de uma pessoa ordinária. Os sonhos estavam em algum lugar entre as outras formas. A segunda categoria incluía numerologia espiritual e astromância, bem como suas formas derivadas. O responsável pela divinação usava os detalhes pessoais do investigador, ou mudanças na natureza antes de usar cálculos, inferência e interpretação para responder às suas perguntas. Com este método, a iniciativa não estava no investigador, mas sim no responsável pela divinação. A terceira categoria usava uma terceira pessoa além do investigador e do responsável pela divinação. As tábuas Ouija que Klein conhecia de sua vida anterior pertenciam a essa categoria. Eles usavam rituais para pedir uma resposta direta do desconhecido ou do sobrenatural. Embora houvesse uma grande chance de que uma pessoa comum não conseguisse com sucesso, houve casos em que eles conseguiram se comunicar com espíritos ou entidades mal intencionadas que os levaram à insanidade. Esses métodos de divinação geralmente levavam a tragédias. A divinação de espelho mágico que Hannas Vincent mencionou pertencia à terceira categoria. No misticismo, os espelhos eram relacionados ao desconhecido e ao mistério, como se fossem portas do mundo espiritual. Assim sendo, Klein parou do lado de fora da sala de reunião, com a intenção de aprender como o famoso especialista em divinação explicaria a divinação. Klein queria verificar se precisaria informar o capitão ou não, abordando-o à noite. Claro, havia uma maneira segura de fazer a divinação de espelho mágico, pode-se pedir respostas para 7 divindades ortodoxas. Mesmo que fosse muito difícil para uma pessoa comum receber qualquer tipo de revelação real, tal indivíduo não estaria em perigo nem sofreria consequências posteriormente. As divinações de espelho mágico que eram estritamente controladas pelos falcões noturnos e punidores a mandatado eram aquelas que pediam ajuda a deuses malignos ou existências misteriosas. Além disso, o responsável pela divinação não poderia inventar coisas aleatoriamente. Algumas frases ou naturezas tinham o potencial de atrair a atenção de entidades desconhecidas. No mundo onde os poderes dos Beyonders existem, tais divinações poderiam frequentemente levar à tragédia. Klein suspeitava que o Klein original, Velshi e Naya haviam cometido tal divinação proibida seguindo as instruções do caderno da família Antigonos. Naquele momento, Hannas também explicou o princípio por trás da divinação de espelho mágico e descreveu o processo real. Primeiro, você escolhe uma data e hora adequados de acordo com a divindade em que acredita. Você pode decidir isso usando o manual de astromância. Por exemplo, todos sabemos que domingos simbolizam a deusa da noite eterna, já que domingo é a personificação do descanso. Das 2 às 3 do início da manhã, das 9 às 10 da manhã, das 4 às 5 da tarde, e das 11 à meia-noite são relacionados à lua, portanto, são controladas pela deusa da noite eterna. Portanto,
Os responsáveis pela divinação que rezam a deusa da noite eterna podem usar a divinação de espelho mágico durante esses horários em um domingo. Um bom fundamento. Klein assentiu levemente enquanto usava a porta entreaberta da sala de reunião para se esconder. Tinha que ser dito que, com as 7 grandes igrejas se mantendo sob controle mutuamente, certo conhecimento de misticismo havia realmente vazado. Por exemplo, muitos dos significados por trás do simbolismo poderiam ser encontrados no manual de astromância. No entanto, sem as poções ou poderes Beyonder, pessoas comuns eram incapazes de obter os efeitos desejados. Segundo, devemos examinar cuidadosamente o espelho. Deve ser um espelho revestido de prata. Coloca-se então o espelho na posição que representa a lua, Hanás demonstrou com o suporte em sua mão. Não, o que ele precisa agora é de radiestesia espiritual. Primeiro, escolha uma posição e recite a frase: "Este lugar é adequado para a divinação de espelho mágico", 7 vezes em sua cabeça, e depois veja em qual direção o pêndulo se movimenta. Sentido horário para verdadeiro, sentido anti-horário para falso. Claro, se você estiver pedindo respostas para uma entidade sobrenatural maliciosa, a posição não teria importância. Em vez disso, dependeria se a entidade estaria interessada em responder suas perguntas. Klein silenciosamente o corrigiu. Nesse momento, ele se sentiu como um professor ouvindo uma lição. Hanás Vincent não podia ouvir os pensamentos de Klein enquanto descrevia os preparativos em detalhes em um tom normal. Quando os membros terminaram de tomar notas, ele continuou a explicação. Depois de tomar banho, assegurem-se de ter fechado todas as cortinas e trancado suas portas. Depois disso, acenda uma vela e coloque-a na frente do espelho antes de orar sinceramente para a divindade em que acredita. Tente manter suas perguntas simples, pois não há necessidade de frases extravagantes. Depois de orar 7 vezes, pegue seu espelho e jogue-o suavemente no chão. Certifique-se de jogá-lo delicadamente. Lembre-se de como ele se despedaça, pois isso é uma revelação dos deuses. Eu direi a vocês os principais simbolismos em 1 segundo. Ufa, isso é divinação ortodoxa de espelho mágico. Klein soltou um suspiro de alívio enquanto entrava na sala de reuniões e sentava-se em seu lugar anterior. Ele terminou o resto de seu café de Southville em um só gole. A chamada divinação ortodoxa significava que era possível obter revelações, mas era impossível interpretá-las de verdade. E para os Beyonders que alcançassem essa etapa, eles poderiam olhar diretamente para o espelho para obter informações claras se recebessem uma resposta. Como havia muitos possíveis simbolismos após a quebra do espelho, Hanás lecionou durante um longo tempo. Ele não havia terminado mesmo quando Edward Steve retornou à sala depois de terminar sua divinação. Klein não perguntou o que Edward fez em sua divinação ou que métodos usou, já que era uma regra implícita entre os que praticavam tal arte. Enquanto atuava como um vidente, ele naturalmente tinha que respeitar estritamente tal regra a menos que a outro lado mencionasse algo. Descobri que, muitas vezes, nossa interpretação é muito vaga, como se estivesse respondendo diferentes perguntas, permitindo que pessoas diferentes encontrassem uma descrição de si mesmas a partir da interpretação. Edward bebeu um gole do chá preto de Sib e disse com um leve suspiro. Por exemplo, aqueles que enfrentam adversidades e calamidades acabarão por ver a luz da esperança. Mas ninguém sabe quando virá. Por exemplo, uma viagem pode não ser muito tranquila, mas você definitivamente chegará vivo. Os mortos não vão me retrucar. Como ele não ouviu desde o começo, ignorou a aula de divinação de espelho mágico de Hanás. Viés de sobrevivência, acrescentou Klein com um sorriso.
Viés de sobrevivência significava que muitas estatísticas incluiriam apenas aqueles que estavam vivos e tinham sorte. Os dados ignorariam os mortos, portanto, os resultados seriam claramente tendenciosos. Certo. O imperador Roselli era realmente um filósofo, maravilhou-se Edward. Sem palavras, Klein levantou a taça vazia e fingiu tomar um gole. Os membros estavam totalmente imersos no estudo de horóscopos e divinação de espelhos mágicos durante toda a tarde. Ocasionalmente, também discutiam com Klein e Edward. Enquanto isso acontecia, Klein tentava ao máximo cumprir seu dever como membro informal dos Falcões Noturnos. Ele se esforçou para desviar o assunto de qualquer coisa relacionada a Beyonders ou ideias perigosas. No entanto, ele falhou no assunto que mais lhe interessava. Alguns interessados vieram, mas nenhum deles o escolheu para fazer sua divinação. Talvez eu tenha que ser mais proativo em entretê-los. Deveria usar algumas frases como: você está afetado com má sorte, você está tendo uma onda de azar recentemente, ou nada que você faça acontece sem problemas. Não, isso não seria como um vidente. Com isso em mente, Klein não pôde deixar de balançar a cabeça em desaprovação. Ele pegou sua bengala, levantou-se e saiu depois de se despedir de todos. Às 5:30, Edward Steve vestiu seu casaco e estava pronto para sair do clube de divinação, quando de repente viu uma figura familiar. Boa tarde, Glacis. Há quanto tempo? Cumprimentou Edward com um sorriso. Ele viu seu amigo de interesses semelhantes ao seu usando um terno formal usual com uma gravata borboleta preta. Na frente de seu peito pendia um monóculo. Imediatamente depois disso, ele notou que seu amigo não parecia muito bem. Mesmo seu cabelo loiro e macio parecia seco. Boa tarde, Edward. Coffee, Glacis, com seu chapéu na mão, subitamente usou o punho para cobrir a boca enquanto tossia algumas vezes. Edward perguntou, preocupado: você parece estar doente? E é bem sério. Até se transformou em pneumonia. Se minha esposa não tivesse encontrado um excelente boticário e me dado um remédio mágico, você provavelmente teria que me visitar no cemitério. O tom de Glacis estava repleto de medo e alegria persistentes. Senhor, não posso acreditar. Você estava tão saudável antes. Olhe para você, você parece tão frágil agora. Eu me lembro quando divinei para você, não havia nenhum sinal que indicasse que você teria uma doença séria. Edward acenou com a bengala e disse com um suspiro espantado. Minha própria divinação teve o mesmo resultado que a sua. Talvez não sejamos especialistas em divinação qualificados. Além disso, Glacis de repente lembrou os acontecimentos da segunda-feira e sua expressão se tornou anormalmente séria. Naquele momento, a bela dama, Angélica, aproximou-se e curvou-se com um sorriso agradável. Depois de trocar cumprimentos, ela primeiro mostrou preocupação pela saúde de Glacis e forneceu algumas sugestões. Então, ela mencionou de passagem: Senhor Glacis, o Sr. Moretti, que solicitou seus serviços de divinação anteriormente, também se juntou ao nosso clube. Aquele que me fez fazer uma divinação para ele. Os olhos de Glacis se iluminaram imediatamente. Senhor, onde ele está? Ele acabou de ir embora. Angélica e Edward foram incapazes de compreender a reação anormal de Glacis. Glacis deu 2 passos, agitado, e disse: da próxima vez que ele vier, por favor, pergunte quando ele virá se eu não estiver por perto. Glacis, o que aconteceu? Aquele Sr. Klein Moretti fez alguma coisa para você? Edward perguntou, curioso. Glacis levantou o braço e olhou diretamente para os olhares curiosos de Edward e Angélica. Ele disse com emoção: ele é um doutor, muito, muito, muito. Ele abaixou o braço e disse depois de usar muito 3 vezes.
Mágico. Ponto.